Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. A nossa planilha de eletrostática, que a gente postou já na sala do Gmail pessoal. Então, aqui vocês não precisam copiar, vocês sabem a introdução. Convidamos o professor Moisés, então, para que ele fizesse parte e os alunos do noturno tivessem também o mesmo conteúdo, visto que alguns da manhã migraram para o noturno e para a nossa escola ter o mesmo conteúdo. Isso aqui precisa ser copiado ou impresso, tá? A prof já deu a sugestão para se alguém quiser imprimir as lâminas ou depois fazer uma encadernação só da eletrostática, poderia fazer. Então, eu também separei ali a semana 1, carga elétrica, depois a gente vai ver o resumo disso, tá? Depois daqui, então, eu botei um desenho de como é que a gente imagina ser um átomo. Aí vocês tiveram a constante, tá? Que é o valorzinho dali da carga elementar, é o menor valor que tem. Aqui também vocês copiam, aqui a quantização da carga, né? Que é a formulazinha de como eu faço para quantizar a carga, que é o número de partículas vezes a carga elementar. Aí vem para a semana 2 que a gente começou os processos de eletrização. Aí a gente viu o primeiro processo de eletrização por atrito, que eu preciso fazer com que 2 corpos sejam atritados, tá? E que no final dessa eletrização, os 2 corpos ficam com cargas de módulo igual. O que é módulo igual? Que o mesmo valor, então, se um corpo tiver 2 coulomb, o outro corpo vai ter 2 coulomb. O que vai ser diferente é que um vai ser positivo e um vai ser negativo. Então, uma dica, isso aqui pode ser sempre eletrização por atrito, cargas de módulo igual, porém com sinais opostos. Tá? Aí eu expliquei para vocês a série triboelétrica, corpos que ficam sendo atritados entre eles, qual que fica positivo e qual que fica negativo. Então, se pegarmos a pele humana e o plástico, a pele humana vai ficar com cargas positivas e o plástico com cargas negativas. Aí aqui a prof deu um resuminho, né, do que seria a eletrização por atrito. Então, notem que ali no final, ó, carga A igual a carga B, porém carga A positiva e carga B negativa. Daí vocês tiveram exercícios, que também precisa ser copiado ou impresso, tá? A resposta do exercício, e aqui eu terminei a eletrização por atrito. Então, eu fiz eu coloquei um meme aqui, que tem a ver com o nosso conteúdo, para nós saber que aqui acabava eletrização por atrito. Então, sempre quando aparecer, ele vai acabar. Isso aqui não precisa ser impresso, né? Porque acabou essa parte do conteúdo. Depois, então, semana 3, eletrização por contato. Então, tivemos toda a parte da eletrização por contato, fizemos um exemplo, né? Aqui. Então, o que acontece na carga após o contato? Esse corpo aqui ficou com mais 1 coulomb e o corpo B ficou com menos 2 coulomb. Então, vocês já podem perceber que na eletrização por contato, o que eu tenho? Eu tenho cargas que eu posso ter módulos diferentes, ou seja, os valores no final do sistema feito não precisa ser igual. Tá? Aí, na semana 4, a gente viu sobre a lei de Coulomb. Eu dei um macetezinho para vocês não esquecer a fórmula e passei a fórmula dela. Aí, aqui outro GIF, então quer dizer que terminou a eletrização por contato, tá? Aqui a gente terminou, aí eu fiz uma pequena explanação ali. E termina com o meme. Eu tinha passado um formulário para vocês preencher, e essa questão aqui foi a questão que mais gerou dúvidas. Então, eu fiz ela e fizemos aquela vídeo explicando esse conteúdo. Também tem que ser copiado no caderno, só os memes que não, ou impresso, tá? Terminamos aqui a parte da lei de Coulomb, tá? Mais um gifzinho ou um meme para encerrar. E vamos para a semana 5, que é a eletrização por indução eletrostática, que é essa que a partir de ontem, né, que eu passei lá o conteúdo para vocês copiarem ou imprimir, e hoje a prof dá a explicação. Então, na eletrização por indução,
o processo é totalmente baseado no princípio da atração e repulsão. Eu vou alternar, depois que eu terminar aqui para vocês, uma folhinha do Docs, e vou tentar fazer algumas explicações, tá? Para vocês sobre isso. Vou tentar desenhar ali no Word para ver se vocês conseguem entender um pouquinho melhor. Então, ela ocorre sempre com a aproximação de um corpo eletrizado. Esse corpo eletrizado, a gente chama ele de indutor, tá? E o corpo que estava neutro, induzido. O processo ele é dividido em 3 etapas. Então, percebam ali naquele desenho que tem uma esfera, tá? E ela tem 5 prótons e 5 elétrons. Então, vamos supor que seja a mesma carga e que o valor total dessa carga está 0. Eu aproximei o quê? Aproximei um corpo carregado positivamente. Eu só aproximei, eu não toquei nele. Se eu não toquei nele, eu vou induzir. Eu vou induzir a uma separação de cargas. Tá? Então, é como se esse corpo positivo, que é o indutor, estivesse atraindo os corpos, os negativos e colocando para o outro lado os positivos. Então, olha o que a prof colocou ali. Ó. Primeiramente, um bastão eletrizado é aproximado de um condutor, inicialmente neutro, pelo princípio da atração e repulsão. Os elétrons livres do induzido são atraídos ou repelidos, dependendo da carga do sinal do indutor. Então, se ao invés de colocar um corpo positivo ali para induzir, eu tivesse colocado um corpo negativo, ele ia repelir, ia fazer o processo ao contrário, tá? Bem ao contrário, ia ficar os positivos à direita e os negativos à esquerda. Mas ele não percebam que até aqui não aconteceu nada, o corpo continua neutro e o indutor continua positivo. O próximo passo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ligar esse induzido à Terra. Então, o que eu faço para ligar esse induzido à Terra? Ele vai continuar neutro se eu não fizer essa separação. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar um fio condutor, um fio qualquer condutor, que ele vai ser feito de um material que deixa passar elétrons, porque esse meu neutro, para que eu possa fazer isso. Sempre quando tiver aqueles tracinhos ali, que tem 3 tracinhos para baixo da flechinha que a prof colocou ali, que está descendo ou subindo, que eu já vou explicar como é que ele desce ou sobe os elétrons, ele vai estar dizendo que aquilo ali está ligado à Terra. Então, o próximo passo é ligar o induzido à Terra, ainda na presença do indutor. Depois, o que eu quero fazer? Eu quero deixar essa esfera carregada ou positiva ou negativa. Então, eu vou cortar o induzido da Terra, fazendo-se que a carga seja o oposto do indutor. Então, eu cortei, mas eu preciso cortar isso antes de retirar o indutor, antes de tirar aquela carguinha, porque senão ele vai se reorganizar. Então, olha, eu botei em vermelho ali. Após, pode-se retirar o indutor das proximidades e o induzido estará eletrizado com sinal oposto à carga do indutor. E as cargas se distribuem por todo o corpo, ficando apenas negativo, nesse caso. Antes da prof ir para esse exemplo aqui, a prof queria mostrar para vocês uma coisinha aqui. Peraí. Aqui. A prof quer falar para vocês bem certinho aqui. Então, imaginem que essa esfera... Imaginem que essa esfera primeira aqui, que está neutra, tá? Ela foi aproximada desse corpo aqui, ela está na presença de um corpo que induz uma separação de cargas. Tá? Se esse fio condutor é feito de um material, esse fio condutor aqui, que foi o Terra, é feito de um material que deixa passar esses elétrons, o que acontece? Sobe elétrons da Terra para o corpo, porque o indutor é positivo. Se o indutor fosse negativo, iria descer elétrons, fazendo com que o corpo ficasse positivo. Eu lembro que o João disse que, até se ele quiser perguntar agora, em relação a... Deixa eu abrir aqui.
em relação a precisar ter mais do que 2 corpos, João. Tu lembra da pergunta que você me fez? Tá. Lembro, tu disse Isso, faz de que novo, que daí a o prof último, explica. o último método, acho que é a indução, tu precisa de 3 corpos para ocorrer. Isso, Que era uma questão lá, e daí eu não sabia. e daí Pode ser não que. tinha ficado claro, né, João? Então Aham. é por causa disso. Qual que seria o terceiro corpo? O fio terra. Porque se eu apenas fizer, é uma questão um pouquinho chatinha isso. Se eu tiver uma esfera neutra, e essa esfera, se eu tiver um indutor positivo, ela vai organizar, né? Organizar as cargas. Quando eu tiro, ela só organizou, ela não perdeu e não ganhou elétrons, ela continua neutra. Se eu só afastar o indutor, o que vai acontecer? Elas vão se redistribuir, ficando neutro e os elétrons ficando ali, porque mesmo ela tendo carga zero, ela tem milhões de elétrons e milhões de prótons ali, né? Então, se a carga dela tá zero, o total da carga está zero, eu vou aproximar o indutor, ele vai organizar. Eu vou tirar o indutor, ele vai voltar a ser, ele não vai ficar eletrizado por indução. Aí, então agora a prof vai apresentar a parte. Entendi. Sim? A função do fio terra é, por exemplo, tirar essa carga oposta ao indutor para a terra, e daí fica lá e depois tira o indutor, é isso, né? Isso, na verdade, essa só a palavrinha, João, que tu usou ali, tirar. Por exemplo, se o meu indutor, tá? Quem induz for positivo, o que acontece? Eu recebo elétrons da Terra. Tá? Se ele for positivo, ele está puxando o negativo, né? Pensa assim, pela atração e repulsão. Sim, sim. Né? Ele está puxando, porque daí vocês podem fazer uma referência na cabeça ali para não confundir isso. Quando eu aproximo um negativo, ele está repelindo os prótons. Porém, os prótons eu não consigo mexer, eu só consigo mexer nos elétrons. Então, descem todos os elétrons para a Terra e o corpo fica somente positivo. Deu certinho? Ok, É sim, aham. como os ímãs polarizados, que quando tu põe 2 polos iguais, eles se repelem. Isso. Na verdade, a gente diz nesse caso que o corpo ficou polarizado. A gente usa mesmo esse terminho ali que o corpo, quando a gente consegue fazer isso, ele fica polarizado. Só nunca esqueçam que para a gente deixar o corpo na eletrização por indução, para a gente deixar o corpo ali carregado de alguma forma, ou positivo e negativo, a gente precisa cortar o terra antes de levar o indutor embora. Antes de eu afastar o indutor, eu preciso cortar o terra. Então, por isso que naquela questãozinha dos passos interferia. Primeiro, eu corto o fio. Depois, eu levo o indutor embora. Esses dois têm que ficar nessa ordem. Claro que primeiro eu tenho que ter o corpo neutro, tem que ter aproximado um corpo eletrizado dele, depois eu corto o fio terra e afasto o indutor. E no final de tudo, fica com sinais contrários e não necessariamente o mesmo valor. Isso vai depender muito do cálculo daí. Mas o que é importante eu saber agora? Que quando o indutor é positivo, sobe elétrons, eu estou puxando elétrons. Quando o indutor é negativo, desce elétrons. Sempre pensar assim. Prof, para isso acontecer, eles têm que estar em equilíbrio lá dentro ou eles podem estar em números diferentes? O corpo que eu vou induzir, o indutor, ele vai ter diferença porque ele vai estar carregado. Mas o corpo que eu preciso induzir, o corpinho ali é neutro daí. O principal ali, a minha esfera primeira ali, ela está neutra, né? Deixa eu ver uma questão aqui, se nós conseguimos aqui. Aqui. Tá aparecendo aí, pessoal? Sim. Sim? Tá. Então, aqui, ó, eu botei uma já... É bem isso que nós estávamos falando, ó. A indução eletrostática, ela consiste no fenômeno da separação das cargas em um corpo induzido, devido à proximidade de outro corpo eletrizado, indutor.
Preparando-se para uma prova de física, o estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos. Para eletrizar um corpo neutro, que é a pergunta do Eduardo, por indução, e a conclusão a respeito da carga adquirida por ele foi: os passos a serem seguidos. Primeiro, o que ele fez? Aproximou o indutor do induzido sem tocá-lo. Percebam, sem tocá-lo. Porque se ele tocar, ele já vai ter uma eletrização por contato. Então, daí vai ser bem diferente. Então, aproximou, sim. Primeiro passo verdadeiro, né? Para mim poder induzir alguma coisa, eu preciso aproximar ele. Depois, ele conectou o induzido à Terra. Tá? Ele queria deixar o corpo que estava neutro, eletrizado. Se ele quisesse só fazer uma separação de cargas, ele não precisaria conectar o induzido à Terra. Se ele quisesse fazer só uma separação, não. Se ele quisesse fazer só uma organização de cargas dentro do corpo neutro, ele não precisava conduzir à Terra. Mas o que ele quer? Ele, olhem ali em cima, a indução eletrostática. Então, ele quer induzir que este corpo, em um primeiro momento neutro, fique eletrizado. Porque, Eduardo, se o corpo já estivesse eletrizado, ele não precisaria fazer a indução eletrostática, né? Então, como ele quer deixar ele eletrizado, ele precisa, sim, conectar o induzido à Terra. Depois, ele vai afastar o indutor. O que acontece quando ele afastar o indutor? Ele vai continuar. Quando ele afastar o positivo, o que vai acontecer? As cargas vão se reordenar de novo. E não vai ter significado. Não vai ficar positivo, ele vai continuar um corpo neutro. Então, essa aqui é falsa. Aí a 4, desconectar o induzido da Terra. Essa parte ele precisa fazer antes. Então, o que está invertido ali? A 3 e a 4. Ele precisa cortar para que quando ele afastar o induzido, isso poder ocorrer bem certinho. Então, a prof colocou a conclusão ali, ó. No final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais às do indutor. Ao mostrar o resumo para o seu professor, ouviu dele que, para ficar correto, ele deverá inverter o passo 3 com o passo 4, e que sua conclusão está correta, inverter o passo 1 com o passo 2, e que sua conclusão está correta, inverter o passo 1 com o passo 2 e que sua conclusão está correta, ou inverter o passo 3 com o 4 e que sua conclusão está errada, e inverter o passo 2 com o passo 3 e que sua conclusão está errada. Olha a conclusão dele: no final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais às do indutor. Alguém quer responder antes de eu passar a questão? Por que a conclusão do aluno estava correta ou estava errada? Vocês acham que estava errada ou correta? Não, estava errado, que nem te explicou. Estava errada, isso. Por quê? Ele precisava inverter o passo 3 com o passo 4. Mas por que a conclusão dele estava errada? Porque ele disse que no final do processo o induzido estava com cargas iguais às do indutor. E como lá no começo da questão, aqui, ó, esse processo de eletrização é totalmente baseado no princípio da atração e repulsão. Então, quando eu falo isso, eu já sei que as cargas têm que ser no final do processo diferentes, tá? Então, sinais diferentes, positivo ou negativo. Então, a resposta: para que ocorra a eletrização por indução, o indutor não pode ser afastado do induzido, pois assim não ocorrerá a formação da corrente elétrica pelo fio, e o corpo induzido continuará neutro. Portanto, a sequência correta dos passos deve ser: aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo, conectar o induzido à Terra, desconectar o induzido da Terra e aí, após, afastar o indutor. Isso aí. Daí, depois a prof colocou ali um fenômenozinho da indução eletrostática e pedi para vocês, se alguém tivesse uma lâmpada, que vocês fizessem em casa lá no fogão, né? Do Manual do Mundo ali, o videozinho, e aqui tinha um link do YouTube para vocês verem o vídeo, quem não conseguia fazer. E aí eu dei alguns exercícios que era para nós exercitar, e já com a correção, né? Então, ali nós temos
um corpo inicialmente neutro, onde ele perde 5 vezes 10 na 13 elétrons. Aí eu dei o valorzinho da carga elementar e pedi qual seria a carga elétrica no corpo após a perca desses elétrons. Então, inicialmente pensaremos no sinal da carga. Se o corpo perdeu elétrons, ele perdeu carga negativa, ficando, portanto, com mais carga positiva. Perde elétrons, logo fica positivo. Quando a resolução numérica, a quantização da carga, né? Então, 5 vezes 10 na 13 foi a quantidade de elétrons que ele perdeu, multiplicado pela carga elementar, faço a multiplicação dos 5 vezes 1,6. Na notação científica, eu vou somar o meu expoente, então 13 mais menos 19, mais com menos vai dar menos, 13 menos 19 menos 6. 8 vezes 10 na menos 6 coulomb, eu posso transformar para microcoulomb, porque sempre quando eu tiver vezes 10 na menos 6, lá nos múltiplos que a gente já viu, vai ser microcoulomb. E aí acabou, eu só dei para a semana 6, que é a semana que vai começar a semana que vem. Nós vamos começar em campo elétrico, aí é outra apresentação, tá? Só eu botei uma aqui para a gente saber o que a gente vai fazer na semana que vem, que seria nós começarmos campo elétrico. Só para vocês terem uma noção, é um resuminho, mas isso aqui a gente vai copiar bem certinho. Daí, essa aqui não precisa copiar, tá? Essa aqui é só a introdução para a semana 6, que a prof deixou ali para falar com vocês. Agora, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Eu vou lançar hoje uma listinha de exercícios, um formulário, para vocês responder até quarta-feira da semana que vem. E aí, na quinta-feira, a gente já faz, a gente já corrige, eu mando o gabarito com a correção para vocês, e daí a gente começa a copiar o campo elétrico. Daí a semana que vem a gente não tem videoaula, porque vocês vão ter que copiar e fazer os exercícios, e aí a explicação de campo elétrico vai ficar para o dia, deixa eu ver aqui. Então, quarta-feira vocês fazem. Vocês vão ter até quarta-feira para fazer, quer dizer, eu vou dar quarta-feira o formulário para vocês, vocês vão ter até quinta-feira para fazer ele. Eu vou postar hoje já, mas aí vocês podem fazer entre quarta e quinta, porque hoje vocês já estão tendo a aula agora, né? Então, vocês vão fazer ele quarta-feira da semana que vem, não precisa necessariamente fazer no nosso período, mas pode fazer no decorrer da semana. Só vocês têm que entregar os exercícios até quarta-feira de noite, e na quinta-feira vocês vão copiar o primeiro conteúdo de campo elétrico. Aí no dia 15 a gente faz uma videoaula para a gente, eu já vou até deixar agendado, para a gente poder fazer a explicação do campo elétrico daí, no dia 15 de julho. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done.